Hoje eu quero fazer esse vídeo sobre um assunto que talvez vocês já leram muitas vezes, leram e releram, passando por cima, e talvez ou não entenderam o conteúdo. Eu falo por experiência própria, e eu também muitas vezes li isso aqui, passei várias vezes e não toquei na profundidade do assunto. Hoje nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns versículos de Bereshit, Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Aqui fala da criação, que muitas vezes a gente vê e não entende, ou passa por cima, passa desapercebido e a gente não percebe a importância. No capítulo 1 fala da criação, todo o processo de criação. Desde o versículo 1 começa a criação e ele fala que ele criou tudo, criou todas as coisas, criou o Shomayal, criou o céu, criou a terra, criou a atmosfera, criou a porção seca que é a terra, criou a vegetação e criou os animais em geral. E no versículo 26 disse mais o Criador: façamos um homem, um ser semelhante a nós, e que domine sobre todas as formas de vida, na terra, nos ares e nas águas. Criou então o homem, semelhante ao seu Criador. Assim criou o homem. Homem e mulher, foi assim que os fez. Então aqui foi a criação do homem. Tudo primeiro, preparou toda a terra, toda a condição de vida do homem e no final cria também o homem. No versículo 29 ele fala assim: dou-vos toda a vida vegetal, toda a espécie de frutos para alimento. A todos os animais dou igualmente como alimento a vida vegetal. Então foi assim que preparou tudo para a criação do homem. E ele cria o homem e coloca o homem no jardim. No capítulo 2, que ele fala o seguinte, no versículo 15: o Criador eterno pôs o homem no jardim do Éden para que o guardasse, o cultivasse e cuidasse dele. E deu-lhe o seguinte aviso: podes comer de toda a árvore que está no jardim, exceto da árvore da consciência, porque o seu fruto é o do conhecimento do bem e do mal. Se comeres deste fruto, ficarás condenado a morrer. É esse ponto que eu quero mostrar. Aqui ele diz que se o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele ficaria sujeito à morte. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se ele não tivesse comido esse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não iria morrer, ele iria viver eternamente. Então é esse o ponto que muitas vezes a gente lê e passa por cima e não entende. Por que o homem morreu? O homem morreu porque desobedeceu ao Criador. Então ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a partir daí ele ficou sujeito à morte. Ou seja, a partir daí o pecado entrou nele. Uma vez que o pecado entrou nele, pronto, ele ficou condenado à morte. A partir daí o homem foi condenado a morrer. Mas até então ele não iria morrer, ele foi criado para viver eternamente. Nessa época não existia o plano de salvação. A partir daí o Criador foi criar o plano de salvação para o homem. Para quê? Para tirar esse pecado do homem. E esse plano demorou aproximadamente 4.000 anos para ser completado. Esse plano só foi completado na ressurreição do Salvador. Quando o Salvador ressuscitou, então o plano de salvação foi completado. A partir daí ele começou a salvar o homem. Por quê? Porque esse plano de salvação veio para tirar o pecado do homem. Uma vez que neste versículo que nós vimos, o pecado entrou no homem, agora o Salvador veio para quê? Veio para tirar o pecado do mundo, para tirar o pecado do homem. Então, a partir daí, o homem já não está mais sujeito à condenação. Uma vez que ele crê no Salvador, que ele é imerso no nome do Salvador, então o Salvador veio para tirar o pecado dele. No livro de Yohanan ou João, na Nova Aliança, ali tem um versículo que diz: eis o Cordeiro
do Criador que tira o pecado do mundo. Uma vez que nós cremos no Salvador e nós somos imersos, o pecado é tirado de nós. Então, a partir daí, nós não estamos mais sujeitos à morte. Nós não estamos mais sujeitos a morrer. No livro de Bereshit, Gênesis capítulo 2, ali fala que ele ficaria sujeito à morte se ele comesse daquele fruto. Então, se ele não comesse do fruto, ele não estaria sujeito à morte. Ele não iria morrer, ele iria viver eternamente. Então, é esse o ponto. Só que naquele tempo, o Adão, ele ficou sujeito à morte e ele morreu. Por quê? Porque naquele tempo não tinha o plano de salvação do homem. Então não tinha como o pecado ser tirado dele. Então, por isso ele morreu. Mas existe um ponto que a gente às vezes não percebe. Mas mesmo esse pecado entrando nele, se a gente for no capítulo 5 de Bereshit, de Gênesis, ali nós vamos ver que mesmo o pecado entrando nele, ele ficando sujeito à morte, ele ainda viveu 930 anos. Então foi muita coisa. Então por que essa diferença? 930 anos e hoje nós vivemos 70, 80 anos. Quando chega a 100 é muita coisa. Comparando 930 com 100, o que é isso? Não é nada, é muito pouco. Mas mesmo esse muito pouco, o ponto que eu quero mostrar é que o homem não foi feito para morrer. O homem não iria morrer, ele iria viver eternamente. Mas porque o pecado entrou nele, ele ficou sujeito à morte. E a partir daí ele começou a morrer. No capítulo 5, ali se a gente lê toda aquela geração, desde Adão até Noé. Então ali nós vamos ver que todas aquelas pessoas viveram acima de 900 anos. Então é muito tempo, é muito mais anos do que a gente vive hoje. Mas a explicação, eu creio que naquele tempo, como nós vimos no versículo 29 de Bereshit, ali foi dado aos vegetais e as frutas como alimento para o homem. Então, naquele tempo, eu acredito que eles viveram esse tempo por causa da alimentação deles. Mesmo uma vez que o pecado entrou neles, que eles ficaram sujeitos à morte, eles ainda viveram 930 anos. Então, isso aí é muita quantidade, muito tempo. Então eu creio que essa diferença aí foi exatamente isso aí, foi essa alimentação deles, a alimentação básica, né? A alimentação do início que o Criador deu para o homem, essa alimentação que fez com que eles vivessem essa quantidade de tempo. Então hoje, normalmente a pessoa nasce, vive com 70 ou 80 anos, ele já está morrendo. Muitos poucos, às vezes, passam disso aí, chega a 90, alguns a 100, mas que passa de 100 é muito pouco. Então, como que eles viveram 930 anos? Essa é uma diferença. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: hoje nós temos um plano de salvação. O Criador, ele criou esse plano de salvação para o homem, para retirar o pecado do homem. Uma vez que ele tirasse o pecado do homem, então a morte também estaria saindo do homem. O homem não estaria mais sujeito à morte. Nós hoje, que cremos no Salvador e fomos imersos, então nós nascemos de novo, nós temos um novo viver. Lá no livro de João, que é o Romana, ali o Salvador disse que quem não nascesse de novo não podia ver o reino. E depois no versículo à frente ele fala que quem não nascesse das águas e do Ruach do hebraico significa espírito ou vento. Então, quem não nascesse do Ruach e das águas não pode entrar no reino. Então, este é o ponto. Uma vez que nós cremos no Salvador, imersos, nascemos do Ruach e nascemos também das águas. Então, uma vez que você nasceu de novo, nós nos tornamos puros, não temos mais o pecado. O pecado que entrou no Adão, ali não é tirado de nós. O Salvador tem esse poder de tirar o pecado de nós. Então, uma vez que nós cremos nele, somos imersos, o pecado é tirado de nós. Nós voltamos à condição do Adão antes dele comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, só que nós aí estamos um passo à frente dele. Por quê? Porque uma vez que nós cremos e somos imersos, quando saímos da água, a vida é entre nós.
o Ruach entra em nós e ali nós nos tornamos filhos do Criador. Nós já não somos mais povo, nós já não somos mais criação, nós somos filhos do Criador. Então é esse o ponto. Por que que hoje os filhos do Criador estão morrendo? É esse ponto que eu quero chegar. Se o Adão foi criado para não morrer, ele só morreu porque o pecado entrou nele. Então por que que hoje nós morremos? O pecado entrou nele, ele morreu. Mas se ele não tivesse comido o pecado, ele iria viver eternamente. Hoje nós nascemos com o pecado de Adão, é lógico. Mas só que quando nós cremos no Salvador e nós somos imersos, esse pecado é tirado de nós. Aí uma vez que o pecado é tirado de nós, nós não estamos mais condenados a morrer. Então, por que que muitos ainda estão morrendo? Ou melhor, quase todos estão morrendo. Então é isso que eu quero mostrar. Se o homem foi criado para não morrer, morreu por causa do pecado, então uma vez que o pecado foi tirado de nós, hoje não éramos para morrer. Então por que que estamos morrendo? Nós estamos morrendo porque tem alguma coisa errada, alguma coisa além disso aí que é errado. Creio que o princípio está na alimentação. A alimentação lá do Adão até Noé, ali a alimentação era a alimentação original, a alimentação que o Criador preparou para o homem, antes do nascimento do homem. Então, creio que uma vez que nós cremos e fomos imersos e nos tornamos filhos do Criador, se a gente voltar também à alimentação do princípio, nós não vamos morrer, nós vamos viver até a volta do Salvador. Uma vez que ele voltar, ele nos transforma e aí nós vamos viver eternamente com ele, sem precisar passar pela morte. Muitas pessoas nascem na religião, vivem a vida inteira, porém ele envelhece e quando chega a 60, 70 anos, morre. Muitos entram também já mais de idade, mas quando chega aos 60, 70 anos, 80, a pessoa envelhece e morre. O ponto que eu estou tentando mostrar para vocês é que nós precisamos seguir isso aí, nós precisamos crer no Salvador, precisamos ser imersos. Uma vez que nós somos imersos, nós somos sepultados, o pecado é tirado de nós, a imersão ela é um símbolo do sepultamento. Então uma vez que nós fomos sepultados, porque na verdade o homem está morto. O livro de Efésios nos mostra que lá diz o seguinte: estávamos como mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, o homem pagão, o homem que não tem o Criador, não tem o Salvador, aos olhos do Criador ele está morto. Então quando nós cremos no Salvador, aí nós precisamos passar pela imersão. A imersão é um sepultamento. A pessoa está morta, mas aí ele precisa ser sepultado para ele nascer de novo, ele nascer em ressurreição. Então ele é sepultado quando ele sai da água, na verdade ele está ressuscitando. Quando ele ressuscita uma nova criatura. Ele não tem mais nada daquela velha criação que estava nele. Então, uma vez que ele nasceu de novo, então ali, quando ele sai da água, ele recebe a vida eterna. Uma vez que ele recebeu a vida eterna, pronto, ele não está mais sujeito à morte. O pecado foi tirado dele. Eu vejo assim, se ele não tem mais o pecado que veio lá do Adão, então por que ele vai morrer? Eu creio que o problema está na alimentação. Se a gente voltar à alimentação do princípio, a alimentação original, aquela que o Criador preparou para o homem, que são os vegetais e os frutos, uma vez que nós passamos a alimentar com isso aí, a morte não vai mais entrar em nós. Porque creio que o que está acontecendo é o seguinte: o pecado foi tirado de nós, a morte foi tirada de nós, mas só que nós comemos os alimentos animais. Então, quando nós comemos os alimentos animais, a morte entra em nós. Por quê? Porque nós estamos comendo morte. Uma vez que você come um bife, você está comendo morte. Por quê? Porque aquele bife veio de um boi morto, um pedaço de frango veio do frango morto. Então nós estamos comendo morte. Então essa morte está trazendo morte para nós. De acordo com a Escritura, nós não teríamos mais morte. Mas uma vez que nós comemos morte, nós passamos também a ficar sujeito à morte. Precisamos tirar essa morte, precisamos zerar isso aí. Não só a carne em si, né? A carne de boi, a carne de frango, peixe, todos os tipos de carne. Mas também ovo na verdade é carne. Leite, o leite também vem da vaca, que também é animal. Então o leite ele transmite muitas doenças que vêm da vaca, passa para o homem, e
isso aí vai nos levar à morte. Nós não morremos do pecado do Adão, mas em compensação morremos dessa morte que vem pela alimentação animal. Então creio que nós precisamos tirar isso aí, tirar essa morte, zerar essa morte em nós. Por quê? Porque aí sim, aí nós não vamos mais morrer. A Escritura diz que aqueles que estão no Salvador são renovados a cada dia. Mas como que é renovados? Cada dia nós ficamos mais velhos. E não só mais velhos, mas caminhando para a morte, chegando muito cedo na morte. Então nós precisamos pensar nisso aí, tirar isso aí da nossa vida. Tem muitos alimentos bons, os legumes, os vegetais, as folhas, as verduras, as sementes. Então isso aí é um alimento vivo, semente é vida, a folha é vida, tudo isso aí é vida, ao passo que a carne é morte. Então nós precisamos mudar a nossa alimentação, mudar a alimentação radicalmente. Não é só um pouquinho, não, eu vou comer um bifinho hoje, depois eu não como mais. Aí da manhã eu vou comer mais um pedacinho de frango, depois eu não como mais. Não, não é isso, vamos zerar mesmo, vamos tirar isso aí. Por quê? Porque a partir daí as doenças do frango param de entrar em nós, a doença do boi para de entrar em nós. E tudo isso aí, com isso nós vamos sendo renovados a cada dia. É o que a Escritura diz. Mas o que eu vejo é que estamos envelhecendo a cada dia. Nós não estamos sendo renovados, nós estamos envelhecendo e morrendo. Então é isso que eu quero que todos levem a sério, que pensem, pesquise sobre isso aí, para que a gente possa voltar ao princípio. O Criador, eu creio que hoje, Ele não quer que nós conheçamos o fim, o Apocalipse, mas Ele quer que nós conheçamos o começo que está no livro de Gênesis, no livro de Bereshit. Então ali que está o princípio de tudo. Então ali foi criado. Eu creio que Ele quer nos levar para ali. Para quê? Para que a gente possa voltar à posição do Adão e a partir dali começar a ter uma vida nova, uma vida cheia dos vegetais. Creio que naquele tempo, até o dilúvio, por exemplo, ali na arca estavam animais, todos os tipos de animais juntos, o homem, e ali não houve nenhum acidente. O leão não comeu um cabrito, um urso não comeu um porco, e nada. Ali havia paz dentro daquela arca. Por quê? Porque ali tanto os homens como os animais comiam vegetais e frutas. Então ali não tinha essa inimizade entre o homem e os animais. E os animais, um animal come o outro. Então tudo isso aí estava no princípio, até o capítulo 6 de Bereshit, de Gênesis, não existia aquela inimizade. Então tanto o homem como os animais, eles se alimentavam dos vegetais e das frutas. Mas depois disso aí, então a carne foi dada como alimento para o homem. Então começou essa confusão toda. Mas hoje, assim, a minha visão é essa, que nós, uma vez que nós cremos no Salvador e fomos imersos, o pecado é tirado de nós. Agora, só tem um ponto que eu quero mostrar para todos. A Escritura, ela diz que existe um Salvador que salva, só um nome que salva. Então nós precisamos ver que nome é esse. Nós precisamos pesquisar. Por quê? Porque tem um monte de nome que diz que salva. Tem Buda, tem o Maomé, tem o Confúcio, tem não sei mais quem, e vai por aí, tem um monte de nomes. Mas a Escritura, ela diz que foi dado um só nome que salva. Então é só um nome que tem poder para quê? Para tirar o pecado do homem. Então nós precisamos descobrir quem é este nome, qual é este nome que tem poder para tirar o pecado do homem. Porque não adianta nada você crer num Salvador aí, você é imerso, mas o seu pecado não é tirado. Por quê? Porque ele não tem poder para tirar. A Escritura diz que foi dado um só nome que tem poder para tirar o pecado do homem. Então nós precisamos descobrir quem é este. Se você creu, se você foi imerso, se você continua envelhecendo, se você deixar de comer, por exemplo, os alimentos animais e você continuar envelhecendo, então tá errado isso aí. Você precisa repensar. Quantas pessoas que vivem de 80 anos, quando chega 80, 90 anos, tá velhinho que não consegue mais andar, não consegue fazer nada e depois ainda morre. E ficou o tempo inteiro na religião. Certamente aquela religião dele não era verdadeira. Por quê? Porque o pecado dele
dele não foi tirado. Ele continuou com o pecado. E talvez ele continuou comendo também a morte. Então nós precisamos ver isso aí. Precisamos não só tirar o pecado, como também parar de comer a morte. Então uma vez que tirou o pecado, parou de comer morte, pronto, você vai viver até a volta do Salvador. Então quando ele voltar, aí ele nos transforma e aí nós vamos viver eternamente com ele, sem passar pela morte. Então creio que esse é o desejo do Criador. O desejo do Criador é que nós vivamos até o Salvador voltar. Aí uma vez que ele voltou, nós somos transformados, ele nos transforma e aí nós vamos viver eternamente com ele. Mas só que nós precisamos ter muito cuidado para saber o que? A Escritura ela nos dá a dica de todo jeito. Ela fala que a salvação vem dos judeus, vem dos Yehudim. Nós precisamos examinar isso aí, examinar a Escritura para saber quem que realmente é. Será que um judeu ele tem um nome português? Será que o judeu tem um nome grego? Então nós precisamos fazer uma pesquisa disso aí. Por quê? Porque se ele vem dos judeus, certamente ele tem um nome judeu. Só que os nomes judeus não são igual o nome japonês, igual o nome chinês, igual o nome português, igual o nome grego. Então nós precisamos conhecer isso ainda. Shalom a todos. Espero que tenham desfrutado. Até um próximo.